Com alegria apresentamos o quarto vídeo. Apresentamos o plano, vimos o ver, julgar e agora nós temos o agir. E o agir nós apresentamos 12, não vamos chamar de projetos, mas 12 aspectos importantes que já acontecem de certo modo e algumas questões novas que procuramos também motivar, incrementar para que se efetive o nosso plano de pastoral nestes anos 2021, 2023. É um itinerário de fé, podemos assim dizer. O processo é o querigmático, é o anúncio, é a vivência, é a alegria, é o testemunho do seguimento a Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. O itinerário de fé, ele precisa ser contemplado desde o seu início até o fim. Portanto, a iniciação à vida cristã, no fundo, é um processo, é um itinerário do início ao fim da nossa vida. É o processo, digamos assim, de amadurecimento, de adesão ao seguimento de Jesus de Nazaré. E precisamos levar as pessoas ao discipulado e à missionariedade. Portanto, lembrar sempre estas duas palavrinhas, entre outras: ser discípulo, ser missionário. Ser discípula, ser missionária. E ser missionário e missionária não é só além fronteiras, é também e é muito importante. E a nossa diocese sempre foi muito missionária, mas é também lá em casa, lá na família, na comunidade, na paróquia, no trabalho, onde quer que estejamos. Portanto, queremos sempre mais desenvolver o projeto da catequese, tendo um manual para a nossa diocese, desenvolvermos bem também, prepararmos bem os batizados, também os encontros de preparação ao matrimônio, celebrar bem as exéquias, a celebração de todos os sacramentos. E aqui eu gostaria de salientar um projeto bem importante que precisamos também levar adiante. Tivemos muitas discussões, mas temos todos a alegria de comunicar a Escola Diaconal São Filipe. Portanto, este é um projeto bem importante na formação permanente. Depois, estarmos sempre em comunhão com as escolas de leigos e leigas da nossa diocese. Continuarmos a formação dos ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão. Formação de ministros e ministras da Palavra, das exéquias. Valorizarmos, dinamizarmos a escola Fé, Política e Trabalho. Também a escola de catequese, a liturgia, a formação e orientação para a coordenação das comunidades eclesiais missionárias. E também a organização de cursos de teologia, cursos teológicos, as chamadas Semanas de Teologia. Depois, uma valorização sempre importante da pastoral litúrgica. Nós temos tantos documentos, tantos materiais específicos da nossa diocese, muito bem elaborados, trabalhados, o Diretório dos Sacramentos, também temos o livro de cantos, enfim, temos muitas coisas boas que possamos utilizar. Reconhecer e valorizar a pastoral litúrgica em cada comunidade, valorizar as comissões diocesanas de liturgia, de arquitetura, de música, estudar e conhecer e amar cada vez mais a liturgia, preparar as celebrações com sobriedade, com dignidade, a importância sempre de levar adiante a Escola Diocesana de Liturgia. Claro, são alguns aspectos que estão contemplados no nosso plano de pastoral. Quarto aspecto, a sinodalidade eclesial. Este é um aspecto muito importante. A igreja, comunhão, participação. Valorização das instâncias diversas. Pôr em prática o regimento das nossas comunidades.
a riqueza e a urgência da retomada, onde foi deixado de lado, dos nossos conselhos comunitários de pastoral, dos conselhos paroquiais de pastoral, valorização sempre maior dos conselhos diocesanos, valorização também da Assembleia Diocesana, de sempre levar adiante, valorizar os trabalhos em equipes e também os trabalhos em redes. Aqui teríamos muitas coisas para acentuar e dizer, mas estão presentes, sobretudo no nosso plano, aqui salientar o aspecto, sobretudo, do cuidado com a casa comum. E a crise ecológica, diz o Papa Francisco, ela tem o seu fundamento na crise antropológica, em nós seres humanos. Portanto, lembrar que o Papa nos lembra que uma ecologia integral abrange os âmbitos ambiental, econômico, social, cultural e também a vida cotidiana. E todos somos responsáveis. É importante também a valorização da economia solidária das nossas paróquias. As paróquias que têm um pouco mais de condições possam ajudar as paróquias que têm menos condições. Então, dentro da igreja também é necessário este caminho de solidariedade. O incentivo à agroecologia, à produção de alimentos orgânicos, a responsabilidade solidária com os bens da igreja, por meio, por exemplo, da pastoral do dízimo. É muito importante também a criatividade, a alternativa da economia solidária. O Papa Francisco tem incentivado tanto, temos a economia de Francisco, a economia de Clara, que nós possamos cada vez mais tornar a nossa vida eclesial uma vida de comunhão, de sinodalidade, de participação. Nos tempos atuais, a comunicação é muito importante. Que haja uma comunhão e também um trabalho efetivo, que os meios de comunicação, que as redes sociais, que todos esses aparatos que nós temos, digamos assim, esta nova modalidade de comunicação, ela possa ser valorizada pela Igreja e ela possa também ajudar para que a comunicação ela chegue a todas as nossas comunidades, paróquias e a todas as nossas regiões. Que nós também saibamos utilizar bem as redes sociais e procuremos fazer com que, por meio delas, nós anunciemos a alegria do Evangelho. As pastorais sociais e do cuidado, como é importante. E aqui nós temos muitas pastorais sociais e as pastorais do cuidado. E o guarda-chuva, digamos assim, maior, nós temos a Caritas. A Caritas, que é a caridade. Nós queremos cada vez mais valorizar a Caritas e ajudar para que as pastorais sociais, eu cito algumas, mas temos tantas outras, da criança, da pessoa idosa, da saúde, carcerária, dos imigrantes, da AIDS, da dignidade da mulher, da pastoral da educação, todos possamos trabalhar juntos, nos engajarmos e mais pessoas se motivarem, se disponibilizarem a este trabalho das pastorais sociais e do cuidado. Também a valorização da 6ª Semana Social Brasileira, que já está acontecendo, 2020 a 2022. E os 3 T's a serem valorizados: terra, teto e trabalho. Depois, o incentivo à participação dos nossos cristãos católicos e católicas nos conselhos paritários. Ajudar para que em nossa diocese, com muitas congregações religiosas, nós façamos este trabalho de acolhimento a estas situações mais difíceis e também aos nossos migrantes, por exemplo, que nós façamos um trabalho de comunhão. A pastoral do encontro. O Papa Francisco escreveu a Fratelli Tutti em 2020, que nós possamos ter caminhos de encontro. Portanto, a formação de missionários e missionárias para a ação missionária nas paróquias, em todos os ambientes, a organização de locais de maior fluxo para que as pessoas sejam acolhidas, elas sejam atendidas
quantas dificuldades, quantos sofrimentos, mas também quantas esperanças, que nós possamos também ser este caminho de encontro. O estudo de estratégias, viabilidades para superar o anonimato da cultura urbana, para que nós consigamos ser uma igreja do encontro. A oferta de possibilidades, viabilizar grupos e comunidades de apoio para acolhida, escuta, convivência. São todos aspectos aqui a serem salientados. A pastoral vocacional. A vocação é de cada um, digamos assim. Cada um é chamado, mas a vocação vem de Deus. Nós somos convidados a lembrar que a vocação é dom de Deus e ela nasce no batismo. O batismo é fonte das nossas vocações. Valorizar sempre mais as vocações, termos líderes vocacionais nas nossas paróquias, oxalá também nas nossas comunidades, que nós tenhamos cada vez mais casais bons, casais cada vez mais seguidores de Jesus, casais de encontro, que nós possamos ter cada vez mais seminaristas, cada vez mais candidatos ao sacerdócio, candidatas à vida religiosa. Portanto, esse trabalho vocacional seja um trabalho também tomado a sério. É um setor com tantas belezas e tantas alegrias, mas também com muitos desafios. Portanto, ver quais são os grupos juvenis existentes e manter sempre atualizados, fazer uma integração entre as experiências juvenis presentes na diocese, a criação e articulação de setores da juventude, o fortalecimento do serviço da equipe do setor da juventude, o estímulo à consciência ecológica das juventudes, a participação dos jovens em conselhos e fóruns de participação popular na discussão por políticas públicas, cuidadoras do bem comum e articuladores da civilização do amor. Os jovens que sejam articuladores desta civilização, não do ódio, mas do amor. A construção do projeto de evangelização juvenil nas paróquias. Organizar bem a equipe de coordenação diocesana, o acompanhamento e assessoria aos movimentos apostólicos que trabalham com as famílias, termos também em cada região um casal representante da pastoral familiar, a preparação aos que querem casar-se, ao sacramento do matrimônio, que seja de inspiração catecumenal, ter uma comunhão de trabalho na diocese, no regional, no nosso estado, em nível nacional. Valorizar a Semana Nacional pela Família em agosto, a Semana Nacional pela Vida em outubro, e que nós tenhamos sempre mais também esse cuidado, essa misericórdia com os casais de segunda união e casos especiais. E também, quem sabe lá, organizar outras possibilidades. Para concluir, 12º, comunidades eclesiais missionárias. Eu sei que este vídeo está ficando um pouquinho mais longo, mas vamos logo concluir, lembrando, assumir convictamente a formação de comunidades eclesiais missionárias em cada comunidade, quem sabe, em cada paróquia. Lembrar que as comunidades se alicerçam em 4 pilares. Nós já sabemos: pão, palavra, caridade, ação missionária. Todas as comunidades, todas as pastorais, todos os serviços. Não é que um movimento, uma pastoral se especialize num dos pilares. Não. Nós todos precisamos da palavra, da Eucaristia, da caridade e da ação missionária. Todos os serviços e pastorais precisam entrar neste ritmo das novas comunidades, chamadas assim, eclesiais missionárias. Novas, eu digo, nessa mentalidade, neste ardor, neste vigor. E a organização
ela depois será estudada por nós ajudaremos nas orientações para vermos como podemos viabilizar ainda mais este projeto das comunidades eclesiais missionárias em toda a nossa diocese. Por fim, formar comunidades eclesiais missionárias, sejam elas lugar de acolhida, de ternura, de compaixão, de partilha de vida e de compromisso com o reino de Deus. Este é o nosso agir. Possamos colocar em prática o nosso plano de pastoral. E neste ano de São José, nós queremos pedir a ele a sua proteção. Que a Virgem Maria, aqui com o título de Nossa Senhora do Caravaggio, mas também, sobretudo neste ano, São José nos ajude a colocar em prática a nossa ação evangelizadora de acordo com o plano de pastoral. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Muito obrigado, que o nosso plano seja sempre uma baliza, uma orientação para nós sermos de verdade discípulos, discípulas, missionários e missionárias em comunidades eclesiais missionárias. Muito obrigado. Muito obrigado, que o nosso plano seja sempre uma baliza, uma orientação para nós sermos de verdade discípulos, discípulas, missionários e missionárias em comunidades eclesiais missionárias. Muito obrigado.